Como todos sabem, nós seguimos o Evangelho capítulo a capítulo nos comentários da segunda-feira à noite, da quinta-feira à noite. E estamos então abordando o capítulo 16, que fala muito desta personalidade tão importante do cristianismo primitivo, que conhecemos pelo nome de Saulo ou Paulo de Tarso. E a sua existência foi exatamente um símbolo, um demarcador do que significa o próprio capítulo 16. Um capítulo que fala da necessidade de escolhermos entre servir as coisas do mundo e servir as coisas de Deus. Mas sem o fanatismo, sem aquela postura de iconoclastia, de quebra das nossas realidades objetivas e lúcidas, sem pretensões de transformar todos os seguidores de Jesus em um grande conjunto de fanáticos que rasgam a carne para mostrar que são fiéis. Se nós estivéssemos dependendo para a implantação do reino do Senhor através de exemplos, do sacrifício físico, do sacrifício individual, como dependeu o cristianismo primitivo logo no começo da sua existência, o Senhor ia ter que esperar mais alguns milênios. Porque raros de nós, se é que existiria alguém que estivesse realmente imbuído de uma fé tamanha, que mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo aflito, mesmo deixando filhos, maridos ou esposas, aceitasse ir ao circo, ser comido vivo. Se hoje o Evangelho do Senhor dependesse dessa capacidade de decisão, com toda certeza não se implantaria. Com toda certeza estaria ainda tendo que adiar a sua eclosão no seio dos homens. Porque nós estamos vivenciando experiências em que o excesso de conforto, o excesso de facilidade, o excesso de progresso também nos concede um excesso de muitos dos valores terrenos que depois de desfrutados viciam. E viciando o espírito, como é difícil abrir mão deles. Esta dificuldade está retratada aqui neste capítulo 16. Por isso que Jesus fala, lembrando que mamon, essa expressão usada pelo Cristo, que muitas pessoas que estão na religião, seja espírita, católica, protestante ou de qualquer outra, que usa o Evangelho como fonte inspiradora, não imaginam o que seja. Mamon é a expressão de uma divindade, se não me engano, suméria, ou daquela região do Oriente, que era muito procurada pelos povos pagãos do tempo do Senhor, nas regiões circunvizinhas à Palestina, já que nós sabemos que os hebreus tinham um único Deus, mas havia povos ao redor daquela área que cultuavam diversos deuses. Não esqueçamos dos egípcios, dos babilônicos, cada um com as suas deidades, e deidades que tinham suas funções específicas. E entre estes deuses, Mamon era aquele representante das riquezas. Era uma estátua geralmente feita e revestida de ouro ou de prata. E a função deste Deus, desta força, era a de garantir aos seus seguidores os benefícios dos valores materiais que este Deus, estaria representando no mundo. Mamon, portanto, seria uma dessas divindades antigas às quais os homens do seu tempo prestavam culto, prestavam homenagem, entregavam bens, faziam oferendas, queimavam incenso, faziam doações. Porque quanto mais você dá ao Deus da riqueza, mais Ele gosta e te devolve. A gente já ouviu isso agora modernamente, não é? Assim,
Muito parecido, não é? Não é? A gente não tem ouvido alguma coisa parecida com isso? Você tem que dar, porque é você dando, Deus faz você ficar ainda com mais. Mas este dar não é dar-se. O que nós temos ouvido é dar coisas. Parece o culto a Mamon. O culto que faz você ir atrás do sucesso material, da riqueza material, que hoje, travestida de cristã, em muitos aspectos de muitas religiões, é o ponto nodal, é o ponto primacial da procura de muita gente. Então o Senhor fala, não é possível servir a dois senhores, a Deus e ao Deus das riquezas, porque são duas coisas incompatíveis, são duas coisas antagônicas. E aí nós nos lembramos de uma frase que às vezes aqui a gente se lembra e repete para vocês. Uma frase que costuma nos lembrar dessa dificuldade, que é tão difícil um sábio conquistar riqueza, quanto um rico conquistar sabedoria. É tão difícil um sábio que já entende que a riqueza não está como a fonte primacial da felicidade, que já entende que não adianta nada ele ficar ajuntando coisas, porque se ele é sábio, ele sabe que neste ajuntar não estão todos os elementos que o farão um homem melhor. Então é tão difícil para um sábio conquistar riquezas, quanto para um rico conquistar sabedoria. Não que seja impossível, mas é difícil. Por que que é difícil o rico conquistar sabedoria? Porque o rico tem que abrir mão para obter a sabedoria de coisas que ele ama, de coisas que ele gosta. Senão ele não amadurece. O que nós vemos geralmente é as pessoas que possuem posses montarem verdadeiros castelos ao redor das suas posses. E independentemente da sua tradição religiosa, da sua tradição sanguínea, da sua civilização, do seu clã, independentemente disso, aqueles que são bem aquinhoados começam a ver com quem que meu filho vai casar, com quem que eu vou me casar, quem será a pessoa. Ah, pobretão não entra, porque pode estar com interesse, nós vamos ter que dividir. Não, tem que ser alguém que tenha também, porque essa pessoa não estará olhando para mim pelo que eu tenho, e ela ao contrário vai juntar ao nosso patrimônio o patrimônio que é dela. Então encastelam-se, uns protegendo-se aos outros, ao invés de irem buscar aquilo que de verdade funciona. Porque todas essas pessoas interessadas em bens materiais, quando começam a perder os bens materiais, se tornam inimigas. Inimigas. Se tornam adversárias, se tornam oponentes. E mesmo que estejam juntos, nunca confiam um no outro. É muito engraçado essas uniões em que os dois têm muito dinheiro, porque eles são justapostos, eles se justapõem, eles se encostam um no outro para viverem certas coisas, mas um não pode deixar o outro passar à frente, ele não pode ficar com menos. É muito complicado então entender esta forma de buscar sabedoria com este processo de atrelarmos-nos a bens materiais. E isto tem tudo a ver com a vida de Saulo. Ele representa para nós aquilo que está faltando em nós. Esta coragem, essa determinação. E ele representa, em um período importante da sua vida, aquilo que os cristãos humildes também representam à sua maneira. Só que eles eram pobres, eles eram miseráveis, eles eram criaturas que herdaram os ensinamentos de Saulo, através das viagens que Saulo fez, como Paulo, para diversas regiões do mundo dos gentios, e implantando isto na mente, no sentimento do povo simples, aí encontrou no povo simples aquelas entidades que haviam sido trazidas ou que haviam aceitado vir ao mundo dar testemunho, para que com este testemunho duas coisas pudessem ocorrer. Eles ajudassem com o seu sangue a transformar a terra com a implantação da mensagem cristã no mundo romano, no mundo pagão. E a segunda coisa, com este esforço, com esta coragem, vencerem em si o medo, que os arrastou em outras vidas a cometerem desatinos,
a cometerem deslizes. Então, em uma grande quantidade, renascem tocados, tangidos por esse projeto. Você olha para o passado e vê tantas tragédias cometidas, tantos erros dos quais você se arrepende, dos quais você quer corrigir-se. E então alguém lhe diz, como na parábola do trabalhador da última hora: você tem todo o dia que você jogou fora, mas na última hora te dão a chance de você quer resgatar tudo aquilo em um pouco de tempo, em uma única vida. Aceite o compromisso. E muitos abraçaram isso com essa esperança. E então, de verdade, eram buchas de canhão, como se costuma falar na gíria das guerras militares, não é? Eles eram aqueles jogados por homens ensandecidos para se divertirem, mas que davam um exemplo tão cruel de coragem, que intimidavam esses agressivos e insanos, que os condenavam à morte assim. Porque eles próprios, os condenadores, não tinham capacidade de enfrentar este tipo de desafio. Saulo de Tarso, tanto quanto os cristãos primitivos, são aqueles que fizeram esta escolha. A quem servir? E se nós olharmos para o mundo de agora, hoje nós temos um cristianismo de papelão, um cristianismo de carro com ar-condicionado, um cristianismo de sombra, de água fresca, um cristianismo de alguns esforçozinhos, de algumas cerimônias, de algumas atitudes aparentemente devotadas, mas que de verdade pouco transformam, pouco nos marcam, como marcaram Saulo, quando ele vê o tamanho do seu erro. E então pergunta ao Senhor: que queres que eu faça? E o Senhor lhe responde: não recalcitreis contra os aguilhões, não teime contra as coisas que te firam, não teime. Isso é conselho do Evangelho, isso é conselho de Jesus a Saulo de Tarso. E o que nós fazemos? Algum nos contraria, vamos meter o pau, vamos quebrar a cara, vamos até a polícia, vamos fazer isso. Não recalcitre contra os aguilhões. Fala Jesus a Saulo de Tarso, um bandido, um acusador injusto, um assassino, que obviamente não semeou boa coisa no seu caminho, semeou coisas horrorosas. Graças à sua insânia, quase que se desfez uma sociedade por perseguições injustas. E quando ele realmente vê o tamanho do equívoco em que ele está incorrendo, ele não pede desculpa. Ele não se lamenta, ele não entra em depressão. Nós fazemos isso, né? O nosso padrão de cristão é: como eu sou mau. Pensava que era o quê? Pensava que era bom? Agora que viu na cara mesmo que você não é bom, agora entra em depressão. Agora eu estou me vendo, fiz tanta coisa errada. Como eu sou mau. Saulo fez a mesma coisa, descobriu, mas ele estava fazendo aquilo que hoje nós chamamos de mal, imaginando que era um bem. Ele não estava fazendo por outro motivo. Ele queria preservar a sua fé. Era o seu impulso de defender Moisés. Ele era honesto nisto. Honesto e violento. Porque a lei mosaica era assim. Era violenta. Ela era agressiva. Ela era o Deus dos exércitos. O Deus altivo, o Deus que enfiava a faca, o Deus que proibiu Moisés de entrar na terra prometida. Imagina que crueldade! Faz um velho de 80 anos, lá do Egito, príncipe do Egito, imagina, que é outro exemplo de renúncia a todos estes dois mundos. Moisés nasce, é jogado no rio, de onde vem o seu nome, saído das águas, recolhido por uma princesa que o encontra em uma cesta de vime. É levado para o palácio do faraó, criado como príncipe do faraó, filho da princesa ou neto do faraó. Realiza grandes obras, grandes coisas no Egito, até que descobre que ele na verdade é um filho semita, de uma mulher do povo que é escravizado. Não é príncipe, foi tratado como tal, é valoroso,
é corajoso, mas não é nada, não é egípcio, não é nobre. Renuncia a essa tradição, renuncia. Vejam que todas as coisas grandes que Jesus fez no mundo, através de homens pequenos, tiveram que passar por uma renúncia. Renúncia ao mundo, renúncia às coisas que não são boas, às coisas que não eram próprias do reino divino. Moisés renuncia àquilo e vai embora. Casa-se, vai cuidar de pastorear as ovelhas, as cabras do seu sogro. E quando tem 80 anos, qualquer um de nós com 80 anos já está procurando, né, um beco no cemitério. Não, eu tenho que me aposentar, eu tenho que descansar, já passei do tempo, quero agora ficar aqui, sombra e água fresca. Moisés está lá, cuidando dos rebanhos do seu sogro, quando uma sarça ardente, ali, incandescente, o chama, com mais de 80 anos. Eu acho que aqui quase ninguém tem 80 anos. Ah, senhora. Está quase lá, é que a senhora é mulher, não vai dar para fazer isso. Mas, tirando ela, todo mundo aqui é mais novo do que Moisés era quando foi chamado pela força divina para libertar o povo hebreu, imagina. E foi, padeceu todos os esforços, lutou contra aquela casa do faraó onde ele havia sido criado. Imagina o que significa isto. Você descobre que seu pai é adotivo, que sua mãe é adotiva, são adotivos, você foge de casa, descobre que a sua família é de uma favela, vive lá com a sua família, passa fome com eles, cresce, envelhece, e aí Deus chama você para ir na casa do seu pai que te criou, que te deu o melhor, que te deu tudo que o mundo dá, para destruir aquilo lá e tomar todos os empregados do seu pai e levar embora. Para nós, qualquer atitude dessa é uma ingratidão, não é? Nós encaramos isso como uma falta de respeito, que cuspiu no prato que comeu, aquelas coisas que a gente costuma falar sempre. Moisés obedece. Primeiro vai e pede para o faraó. O faraó não deixa. Depois vai e diz, olha, vai acontecer uns probleminha aqui no Egito por sua causa. Não tem problema, nós consertamos tudo. E começam então as pragas, aquela coisa toda. Imagina o esforço desse velho, entre aspas, não é? Consegue por fim retirar o povo, que já fazia vários séculos que estava no cativeiro, acostumado, misturado com as crenças egípcias de vários deuses, fazendo macumbinhas iguais os egípcios faziam, eles que eram, né, cultores do Deus único, cultuando gato, cultuando boi, jacaré, crocodilo, pássaro estranho, né, deuses que eram de outro povo, os próprios hebreus cultuavam. Ele tem que pegar esse povão todo, depois que o faraó liberta, o Salvador veio nos buscar e levar para a terra prometida. Atravessam a pé, porque não tinha nenhum ônibus disponível. Também não tinha trem-bala, não tinha avião, teco-teco, tem que ser no pezão mesmo, no pleno deserto. O homem anda, como diz a Escritura, 40 anos, guiando o seu povo. Povinho difícil, hein? Povinho daqueles. Vocês reclamam que tem um patrão ruim, reclamam que a sua funcionária de casa não obedece você explica como que faz e ela faz sempre tudo errado, reclama que chega atrasada, reclama que falta, reclama que não avisa. Imagina você ter que cuidar de um povo rebelde, mal acostumado, e que punha em Moisés a responsabilidade de arrumar comida para todo o povo, arrumar água para todo o povo, arrumar o que fazer para todo o povo até chegar na terra prometida. O Moisés não aguenta. Aí chega lá já, imagina quanto tempo não levou ele até fazer tudo isso, até vir todas as pragas, deve ter levado, ele já tinha lá, quem sabe, os seus 90 anos, quando saiu do Egito. Aí chega então e fala, Senhor, não aguento, esse povo aqui não me dá sossego. E o que ele fez? Somente as 7 pragas do Egito, para libertar o povo, que séculos ainda não tinham libertado. Aí conseguiu encontrar um buraco no Mar Vermelho e passou pelo Mar Vermelho e o exército do faraó foi engolido pelas águas. E o povo foi salvo. Só isso que ele fez. E não é que o povo ainda não acreditava em Moisés? Bastava ficar um dia sem maná, pronto. Esse velho que veio fazer a gente morrer de fome aqui no deserto, não sei o quê. Moisés então para debaixo da montanha sagrada e vai pedir a Deus, Senhor, eu tenho que dirigir esse povão, não dá, esse negócio, o senhor precisa mandar uma lei. Mas onde foi isso? Em cima do morro.
Sai daqui a pé, hoje, desce aqui na descida, pega embalo. Pega o embalo no asfalto, é de noite, está até fresquinho, né? Você nem vai suar muito. Pega o embalo no asfalto e na descida, aí você começa a subir. Pela rua, não estou falando subir pela pedreira, né? Pela calçada mesmo, o que der. E chegue até o castelo sem pisar na língua. Todos vocês que têm menos de 80 anos. Moisés, nessa altura, já devia ter uns 90, e ele tem que subir a pé no morro, na montanha sagrada, o Monte Sinai. Para quê? Para pegar as tábuas da lei, para falar com o Senhor, e o Senhor dar ao povo uma ordem moral. Porque vinham do Egito, do cativeiro, cheio de promiscuidade com as crenças antigas. O Senhor dá a tábua para Moisés, mas como mostra os 10 mandamentos e conta a tradição, o Senhor escreve a lei onde? Onde? Na pedra. Na pedra. E aí o que tem que fazer o velho? Descer com as pedras. Não é falar, olha povo, sobe aqui e me ajuda para pegar as pedras. Não, vem Moisésão lá, não se sabe como, se arrumou lá um trenozinho para descer a montanha, se botou em mula, mas ele teve que descer com as pedras. Então aí você pega as pedras, pega um paralelepípedo, só para facilitar. Ou 2, garra um de cada lado assim, e vem do castelo até aqui. Na rua, pela rua, não precisa vir pela pedreira, pelas coisas escarpadas. Vem carregando 2 paralelepípedos, que é muito menos do que 2 pedras, que Moisés disseram que veio carregando, até chegar no povo. Quando chega no povo, o que ele encontra? Um festival, um bacanal, uma orgia lascada, porque o povo cansou de esperar o velho voltar. Não estavam fazendo nada. O único que estava trabalhando era o ancião de 90 anos. E o povo cansou. Porque naturalmente, até o coitadinho do velhinho chegar lá no destino, até o Senhor falar com ele, até esculpir as 2 tábuas da lei, até ele conseguir carregar as tábuas, passou aí uns 15 dias, 20 dias, sei lá, porque andando a 2 por hora é difícil, para não tropeçar na descida é mais difícil que na subida, porque na descida ele estava com peso. O velho morreu lá em cima, Arão, nós queremos voltar. Quiseram voltar a cultuar os deuses do seu senhorio, os que os escravizavam. Imagina a loucura. Depois de terem suportado séculos de opressão, fazendo tijolos, carregando pedras, morrendo massacrados pelos deslizamentos, construindo as obras de um outro povo, eles quiseram voltar ao culto dos deuses antigos. Depois de terem visto abrir o mar, depois de terem visto as pragas, depois de terem visto Moisés o Senhor mandar o maná todo dia para eles comerem, ainda quiseram voltar. Eita, povinho difícil. Parece alguém que nós conhecemos. Quando a gente se olha no espelho. Ele chega e vê aquela balbúrdia, o bezerro de ouro, pegaram obturação, anel, né, pulseirinha, santinho, pegaram o terço bizantino em ouro e derreteram tudo e fizeram um boneco de ouro, um bezerro, que era um culto do Egito. E o que faz o velho Moisés? Quebra a lei. Ai, Senhor, quebrei a lei em cima do bezerro. Mostra lá, né, Charlton Heston quebrando em cima do bezerro, a terra se abrindo, o povo caindo lá dentro, a fumaça, ou seja, um boró para eliminar os da classe errada. Mas o que acontece depois disso? Moisés tem que levar o povo por uma geração uma geração e meia andando à toa no deserto. Por quê? Porque todos aqueles que eram ancestrais, que estavam ligados aos cultos egípcios, tinham que morrer. Ele matou meia dúzia, é verdade. Mas como é que dá para prender no deserto? Não dá. Fazer uma prisão itinerante? Não dá. Então o povo tinha que andar junto. Então, para acabar com os que eram os fomentadores, teve que matar. Mas, para acabar com o conceito filosófico da promiscuidade entre o politeísmo e o monoteísmo, tiveram que fazer o quê? Tiveram que andar até morrer os que eram oriundos do tempo do Egito. Quem que teve que andar junto? O velho. Vamos por aí já 90 anos, carregando as tábuas, quebrando as tábuas, subindo de novo, pegando outras tábuas, trazendo de novo. Aí botando todos os ensinamentos, tem que andar no deserto. Deserto.
deserto. Não tem muita água, só salzão, não tem muito oásis, é só areia. Imagina andar na areia. Faça esse teste. Um dia que for para a praia, escolhe uma praia assim, cheia de areia, e anda na areia, não na areia molhada, na areia seca. Anda até o fim da praia e volta, se conseguir. E o povo teve com Moisés à frente andar, 25, 30 anos, até que os mais novinhos que tinham convivido com os crianças do Egito morressem. Aí o que acontece? Acontece uma seca danada, eles não encontram água. A esse tempo, Moisés, que já tinha 90, quando foi buscar as pedras, vamos fazer de conta, já está com 120 anos. Aí então o povo reclamando que não tinha água, que nunca chegava na Canaã, na terra prometida, fala para Moisés: você tem que nos dar água. E Moisés, pressionado, estressado, sem 13º, sem férias, não tinha jeito de fazer nada, reclamação trabalhista nenhuma, vai até o Senhor e reza, e escuta a voz do Senhor: vai em tal pedra e fere a pedra com uma batida. Moisés então reza, faz isso, vai até a pedra e dá uma batida com o seu cajado. E nada. Estressado, tadinho, ansioso, queria se livrar dessa encrenca, porque que encomenda difícil foi essa que Deus mandou ele fazer. Aí então, ele dá uma outra batidinha na pedra assim, quem sabe o Senhor estava ocupado, não percebeu, né? Tuc! E aí, a água brota. Mas aí, brota também a lei divina dizendo: você não confiou na palavra do Senhor, por causa disto você não entrará na terra prometida. Olha que desgraça. Você luta, você faz tudo, você arranca, você dá seu sangue, dá suas unhas, dá os seus cabelos, dá tudo na sua vida, e aí só porque deu 2 batidinhas na pedra, não pode entrar na terra prometida. Pode chegar perto, mas não vai entrar. Deus duro esse, não? Esse Deus do Velho Testamento cobrava das pessoas coisas deste modo. Abraão, o patriarca, que lutou para ter um filho varão, já era velho e não tinha conseguido, consegue depois de orar muito, que a sua esposa conceba um filho homem, a quem ele se devota, a quem ele se dedica, de forma generosa como seu ideal, a continuação da sua raça. Tal era a importância que eles atribuíam aos filhos homens, daquela época e até hoje. Muitos ainda continuam dizendo da necessidade de ter um filho homem. E quando o filho já está grande, que ele já pegou muito amor pela criança, que já é um menino, já é aquele ideal, o pai já está velho, o Senhor diz: leva o teu filho que eu vou precisar de vocês dois. E chega o menino com o pai. Isso é Abraão, lá no começo da Bíblia, do povo hebreu, o patriarca dos hebreus. E o patriarca está lá. Tudo é o mesmo Deus de Moisés, hein? A mesma coisa. Aí o homem está lá, chega no meio do desertão, aquele desertão cheio de moita, e o Senhor fala para ele: você me ama? Amo sim, Senhor, responde Abraão. Então preciso que você faça um altar para oferecer em sacrifício para mim, para ver se você me ama. E ele vai pegando as pedras que ele encontra e faz um altar ali em volta, porque nesses altares se costumava matar algum animal e oferecer o animal ao Senhor, o mais bonito, o que não tinha nenhuma mancha, o mais belo, o mais rico, a parte da colheita mais nobre, às vezes se oferecia, como se Deus estivesse esperando aquilo. E então Abraão fala para ele: Senhor, o altar está pronto, qual é o animal que eu tenho que matar? É o teu filho. Já imaginaram isso? Já imaginaram pegar as 2 bonitinhas aí e levar para o altar e enfiar a faca nelas? Ou a sonolenta aí que está roncando, já imaginaram acordá-la em cima do altar com uma faca na goela? É bonito para Abraão, né? Pô, o velho foi azarado, hein? Agora pensa você tendo que fazer isso. Abraão, por amar a Deus, pega o filho e chorando, coloca o menino em cima do altar. Não tem o que dizer, não tem como explicar. O filho não sabe o que o pai vai fazer porque confia cegamente no pai. Abraão pega a adaga diante dos olhos do filho, pede desculpa, chorando. Imagina o filho que começa já a imaginar que o velho vai fazer com ele.
E Abraão então vai desferir um golpe para matar o filho que Deus lhe havia dado. Você tem que escolher, Abraão, a quem você serve. Você serve ao Senhor ou você serve ao seu interesse? Você tem que escolher, Moisés, a quem você serve. Você serve ao seu capricho de entrar na terra prometida, ou você serve a mim, Senhor, que te tirou da escravidão, que te deu o poder para fazer isto? A quem você serve? Saulo, a quem você serve? A que tipo de Deus você serve? Aos deuses que mandam matar a prostituta apedrejada, que matam o inocente porque te ofendeu? Ou a este que te pede que perdoe? A quem você serve? Toda a existência da Bíblia é esta luta. E então, quando Abraão vai matar o filho, e está pronto a desferir o golpe verdadeiro, ele ouve a voz do Senhor: Abraão, estou contente com a tua fidelidade. Deixa o teu filho, não preciso de sangue de gente inocente. É suficiente a prova de fidelidade que você me deu. Vai e pega um cordeiro que está ali e sacrifica-o para que ele seja o símbolo dessa aliança que eu faço contigo. Aliança da fé verdadeira. Esta aliança que vai transformar a tua nação, que vai fazer você prosperar como um povo e que vai cobrir a terra como as estrelas cobrem o céu. Fala o Senhor a Abraão, depois que ele mostra que ele é fiel, mesmo que tivesse que pagar com a vida do filho amado. E Moisés, que faz tudo o que faz pela força divina, porque titubeia, porque não confia plenamente no Senhor, daquela forma intimorata, só porque dá 2 pancadinhas na pedra. Ele não é exterminado, mas ele não pode ainda fazer parte, porque ainda duvida, ele não acredita. Eu te falei para ferir a pedra uma única vez. Por que feriu 2 vezes? E é por isso que não foi na primeira que a água brotou facinho, porque aquilo também era um teste para ele. Bati uma vez e nada aconteceu. O Senhor falou: bate uma vez. Quem sabe eu errei a pedra? Não é? Podia pensar Moisés, né? Eu acho que eu entendi mal, não deve ser essa pedra aqui não. Eu vou procurar outra pedra, porque eu bati uma vez e não veio água. Não, tipo assim: oh Deus, aí ó, tô batendo aqui, não vai sair água. A postura insolente, arrogante daquele que exige que o Senhor lhe dê uma resposta, ou confirme a sua palavra. O que custou a Moisés? Custou ver a terra de longe, morrendo sozinho no alto de uma montanha, entregando o comando do povo aos mais jovens que o sucederiam. O que acontece com Saulo? O Senhor lhe diz: não recalcitre, não teme contra as coisas que te ferem. Se você escolhe o outro lado da vida, o outro mundo, se você tem essa opção, faça essa opção valer de verdade. Você vai sofrer, mas não desista. Você chorará. Se você escolhe o caminho do bem, você chorará, você sofrerá. Afinal, foi isso que você plantou até agora. Mas não desanime. Não se entregue. Não teme. Não se revolte contra aquilo que te fere. Porque é o que te fere agora que vai te fazer forte depois. E é isso que Saulo faz. Saulo passa por todas as perdas imagináveis. Todas. Todas as perdas do seu afeto, as perdas do seu cargo, as perdas dos seus amigos, que o consideram louco, que não lhe dão um prato de comida, que o expulsam, que o enxotam, como se faz com um cachorro sarnento. E por fim, vai buscar socorro junto do seu pai, que o acha que o considera um alucinado, que tenha ficado louco. E o velhinho: ai, que bom que você veio, você por fim sarou da sua loucura. E ele tem que dizer: pai, eu nunca estive louco. Como você nunca esteve louco? Eu fiquei sabendo que você abraçou a causa daquela seita horrorosa do Nazareno. Mas pai, essa é a verdade. Eu descobri essa verdade. Você está louco, você está envergonhando o meu nome. Saia daqui. E é expulso. Pai, eu estou cansado
Deixa eu descansar um pouco. Aqui na minha casa não tem lugar para alguém que não só ficou louco, como diziam os seus amigos, mas que eu comprovo que de verdade é um ensandecido. E o expulsa da sua casa, único alento, único abrigo. O que significa isso? A não ser você ter que escolher de verdade até que ponto você vai renunciar. Mas é com base nessas renúncias, nessas escolhas, que a grandeza da fé se estrutura. Não de uma fé cega, não de uma fé fanática, mas de uma fé que sabe deixar um pedaço de pano, se isso for necessário. Que sabe compartilhar o prato de comida que tem à mesa, se isso salvar outra vida. Ou se entrega toda a comida para um outro que faz uma semana que não come. Essas coisas que o Evangelho fala, que a gente tem que aprender a separar, a quem a gente vai servir, de verdade correspondem ao grau do Cristo em nós, ao grau do Deus em nós. O que significa estarmos no mundo hoje? E esse mundo está tão ruim, tão cheio de problemas. É claro, onde estão os saldos que se convertem? Onde estão os cristãos que morrem devorados? Onde estão os que aceitam ficar pobres? Para que muitos outros possam ter alguma coisa para viver. Existem, eu sei que existem. Talvez estejam sentados aqui, talvez estejam escondidos em alguma casinha da vizinhança. Mas Jesus precisou de 12, precisou não, escolheu 12, dos quais um o traiu e ficou 11, dos quais outro o negou e ainda assim ele ainda deu um jeito para ajudar o fulano. O outro que era considerado também, era considerado por Jesus, mas era desconsiderado pelos demais, que é o discípulo amado João Evangelista, que tinha 17 anos, que não era considerado o discípulo mesmo, escolhido. Mas ele se escolheu. A história de João é linda, é linda. Amava tanto Jesus que era visto como um moleque pelos outros que eram homens feitos. E que obviamente não o aceitavam como um membro, porque era um banana, era um menino. Mas aonde Jesus ia, ele ia. Aonde o Senhor estava, ele estava junto. Como aqueles cachorros que amam, sabe, o dono. E eu me lembro na minha cidade, tinha um homem que tinha um cachorro, e ele tinha um Fusca que devia ser 61, 60, 62, daqueles que andava muito rápido. E que você andando na calçada chegava antes que o Fusca. Mas o homem entrava naquele Fusca e o cachorro gostava tanto dele, tanto, que você via o Fusca e o cachorro correndo atrás do Fusca. Pela cidade inteira, onde o homem ia, o cachorro ia correndo atrás do Fusca, porque ele sabia que lá dentro estava o homem que ele amava, o seu dono. Não tinha coleira amarrada no cachorro, não era o carro que puxava o cachorro, era o cachorro que corria atrás do carro porque gostava do dono. Então João amava tanto Jesus, que aonde Jesus ia, mesmo ele sendo enxotado como um bicho indesejado, ele ficava lá, por perto. Ele queria escutar. E então alguns discípulos diziam: Senhor, ele não é dos nossos, ele não está aqui, o Senhor não chamou ele. Ciúme. E o Senhor dizia: deixa ele onde está, deixa. E então saía Jesus, fazia os milagres, ia para outro lugar, e que nem o cachorro, né? Todo mundo ia lá empurrando Jesus, e ele escondido pelos meios do caminho, até chegar onde Jesus estava e ficar perto. Imagina o que é que um rapaz de 17 anos está buscando. Sabe o que é ter 17 anos? Você se lembra de quando você tinha 17 anos? O que você queria? Arrumar uma namorada, curtir a vida, jogar futebol, passear, fazer aventuras para cima e para baixo. João queria estar com Jesus e os outros não deixavam. Provavelmente não deixavam nem que ele se aproximasse muito. Talvez até o usassem como um carregador. Joga esse lixo lá longe, vai buscar um pouco de água nesse balde. Vai lá, vai fazer alguma coisa. Talvez usassem João como moleque de recados. Mas João aceitava, João ia. Por amor, renunciou a todos os seus sonhos de menino, porque aquele era o sonho principal da sua vida. E João, então,
depois de Jesus não ter ninguém dos que eram os seus escolhidos, João está lá, porque é menino. Os guardas romanos não iam fazer muita questão de deixar um menino ver a crucificação. Até bom que o menino veja para ver o que dá seguir este homem. E João está lá aos pés da cruz, vendo o ser que ele amou morrer pela insanidade daqueles homens. E está com Maria, a mãe do Senhor, tentando talvez consolá-la, tentando ser com ela, unido na dor pelo ser que estava morrendo, pelo menos do corpo. Renúncia a todas as coisas, que conquista o quê? Filho, eis a tua mãe. Jesus não entrega a sua mãe, nem a Simão, nem a Bartolomeu, nem a André, nem a ninguém. Entrega aquele que era talvez um moleque de recado, mas que o amava tanto, que até na cruz ele esteve junto, sem poder fazer nada, mas esteve lá. Como é diferente o tratamento divino para aquelas pessoas que lutam, que vão realizar o seu sonho, pagando o preço por ele. E então, o Senhor olha para a mãe e diz: mãe, eis o teu filho. E um ajuda o outro. E então João vive quase 100 anos e conta o seu evangelho, com todas as coisas belas que o evangelho de João tem de diferente dos outros, de poético. Um evangelho de um menino que viu tudo aquilo, sem poder fazer nada, mas pôde contar. E que de tanto amar o Senhor, de tanto amar, escuta, 1000 anos depois praticamente: meu filho, preciso que você reconstrua a minha igreja. 1000 anos depois, João é mandado à terra novamente, escolhido pelo Senhor para nascer num berço rico. De novo, lá está Francesco Bernardoni, cheio do dinheiro, do berço da sua família, tendo que fazer o quê? É mandado para as cruzadas. Imagina, vocês já imaginaram Francisco de Assis vestido de armadura com uma espada? O que podia ser ele? Se ele vai servir aos 2 senhores, ele não pode, ele tem que escolher um. Acaba sendo preso. É claro. O que ele vai fazer com uma armadura e com uma espada? Ele que não conseguia matar uma formiga, vai matar o seu semelhante. Mesmo no fulgor da juventude, quando a sua cidade luta contra outra, nessas lutas ensandecidas da Idade Média, cai preso, numa troca de prisioneiros é devolvido, então fica em casa sem saber o que fazer, e um dia descobre o grotesco que era a vida de ser rico, que o seu pai levava. Ele comia, ele tinha roupa bonita, ele era invejado por todo mundo, às custas dos velhos e crianças que morriam na tinturaria que seu pai mantinha, nas masmorras da sua casa medieval. E ele então renuncia a tudo isso. Não é isto que eu quero. E aí então começa, despindo-se de tudo, inclusive do seu sobrenome. Puxa vida, a gente vive uma vida inteira tentando honrar o nome da nossa família, mesmo que esse nome possa estar cheio de marcas, cheio de coisas erradas, cheio de crimes. Ele renuncia a tudo. E para que você, meu pai, não se envergonhe de mim, eu te devolvo o meu nome também. De hoje em diante eu serei somente Francisco de Assis, a cidade que me acolhe. E se esconde nu na igreja, para que não tivesse mais nada prendendo as coisas da terra. Ai, como é diferente entender o que é este Mamon e o que é este Senhor, que de verdade constrói o mundo melhor. E então ele escuta: Francisco, reconstrói a minha igreja. E coitadinho de nós, né? Está tão assim embevecido e está tão despreparado, que ele pensa que é uma igrejinha que tinha sido destruída por um incêndio, que ficava nos arrabaldes de Assis, caída
pela força das labaredas. E ele então, em pleno inverno, começa a arrumar pedras, para erguer as paredes de pedra da igreja. E o Senhor deixa, porque ele pensa que é essa igreja que o Senhor está pedindo para ele reconstruir. Ele já se preparou para fazer a tarefa que tem que fazer antes de renascer, mas quando ele escuta a voz: Francisco, reconstrói minha igreja, ele é tão humilde que ele não consegue supor que a voz está dizendo para ele reedificar o Vaticano inteiro, a igreja do mundo. Ele é apenas um miserável, um pobre, um pedinte. Vai fazer o que as pedras lhe dizem, vão erguer as paredes. E o Senhor deixa, e ele ergue, e reconstrói a igrejinha, humilde e pobre. E depois de ter trabalhado nisso, o Senhor diz: mas não é esta igreja, meu filho, é a outra, a igreja principal, a igreja do meu evangelho, que está carcomida. Reconstrói. E ele então a pé vai a Roma, vai ao Vaticano sem marcar horário. Já imaginaram isto? Você vai a Brasília a pé, sem marcar um horário, porque você ouviu uma voz dizendo que o presidente Lula vai te receber no palácio, sem tomar banho, sem ter sapato, com andarilho praticamente, você vai. Em quem você confia? No seu cajado e na pedra, ou na palavra do Senhor? Francisco vai. Os seus amigos tentam dizer: você é louco, você é maluco, não vai não, nunca que vão te receber. Francisco vai e ali acampa, nas portas do Vaticano. Alguém manda uma solicitação de uma entrevista, de uma audiência com o Papa. E ele fica uma semana ali, dependendo da esmola dos outros, e ninguém lhe dá uma resposta. Então, depois de uma semana, ele agradece a Deus, faz uma prece e vai embora. E nesse dia, o Papa tem um sonho. Deus é poderoso, não precisa de nenhum arauto, não precisa de nenhum exército. E o Papa sonha que naquele dia ele tinha estado com o enviado do Senhor Jesus e tinha desprezado essa oferta. Jesus tinha ido visitar o Papa, o cerne da Igreja Católica, e o Papa não o havia recebido. Que era coisa mais cruel para um Papa, o bispo de Roma, o herdeiro de Simão Pedro, ter Jesus batendo a sua porta e ele não abrir. O Papa acorda alucinado com este sonho, de tão real que foi. Ordena aos seus exércitos, que eram os poderosos exércitos da época: vasculhem todas as estradas que saem de Roma e me traga um homem miserável, um homem pobre que estava aqui querendo falar comigo. E é que eles encontram. Era o mundo agora indo a Francisco. Não era Jesus indo ao Papa, agora era o Papa indo ao Cristo. O Cristo descalço, faminto, pobre, mas que tinha ido lá. E o Papa recebe Francisco dentro do Vaticano, sem marcar nenhuma audiência. Como se Lula mandasse procurar a gente que foi até ele não quis receber, porque os seus áulicos, os seus protetores, fizeram um pouco caso do pobre que foi encontrá-lo. E ele então ordena que todo o exército nacional vasculhe todas as estradas para encontrar aqueles andarilhos que foram até ele. E quando encontram, levam-no até lá para encontrar-se com o presidente. O Papa nessa época era muito mais do que o nosso presidente em termos de importância no mundo. Ai, que coisa linda é esta, quando a gente entende o que significa, a quem servir. Porque todos os que escolhem servir aquele Deus vestido de ouro, vestido de prata, travestido de rico, de importâncias materiais, não conseguem chegar na esquina. Mas todos os miseráveis que se acercam do Senhor com sinceridade, não importa que não tenham nada, que não sejam nada, que não saibam nada, o Senhor os conduz. Isto está neste capítulo, quando fala das nossas capacidades, dos nossos talentos. A parábola dos talentos está neste capítulo.
A um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 2 e a outro deu 1. Os 2 primeiros multiplicaram os talentos, apesar de não serem muito importantes. Trabalharam, fizeram alguma coisa, porque o Senhor ia voltar. Mas o último ficou com medo, porque o Senhor era muito duro. Então, em vez de perder, não queria perder o dinheiro, enterrou o dinheirinho, ficou enterrado. Quando o Senhor voltou, devolveu o dinheirinho, igualzinho. E o Senhor, para os 2 primeiros que trabalharam e dobraram, diz a mesma coisa: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, porque você edificou uma igrejinha com amor, uma igrejinha de pedra que foi incendiada, que estava caída, porque foste fiel em pouca coisa, porque fez frio, porque nevou, e você pôs pedra sobre pedra até cobri-la, porque foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras coisas. Porque você foi fiel, Saulo, na fé, sobre você, eu preciso de você, porque você foi fiel, mesmo no erro, você foi fiel a Moisés, mesmo no crime, você não fez por você, mas fez pela defesa da lei que você acreditava. É você que eu preciso, como meu soldado. Eu te constituirei sobre muitas coisas, se você aceitar, não reclamar, não achar ruim, nem do frio, nem da fome, nem do calor, nem do perigo de morrer. E então, a parábola dos talentos surge para nós com esta mesma convocação e com essa mesma força. Quais são os nossos talentos? Eu não tenho dinheiro. Francisco de Assis teve e jogou fora, ou livrou-se dele. Eu não tenho poder. Saulo de Tarso teve poder e jogou-o fora, livrou-se dele. Eu não tenho idade mais. Moisés tinha 120 anos praticamente quando foi andar pelo deserto para chegar à terra prometida. Então eu tenho muito mais do que teve Saulo, Francisco, João Evangelista, Moisés. Eu tenho saúde, eu tenho juventude, eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade de falar, eu tenho minhas mãos perfeitas, eu tenho meus braços bons. Pode ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, mas esses são talentos que eu posso, ao invés de enterrar, posso fazer alguma coisa com eles. O que eu estou fazendo com eles? Que boa pergunta, que a gente precisa se realizar de vez em quando. Será que os frutos que eu estou produzindo, eu estou multiplicando por 2 aquilo que eu já sou? Será? Será que alguém com quem eu convivo vai saber as mesmas coisas que eu sei? Será que eu estou ensinando tudo que eu sei para os outros? Ou eu não quero competência, eu não quero que ninguém faça a mesma coisa que eu faço? Será que eu estou sabendo semear o mundo de coisas boas? Porque todos eles tiveram que voltar e prestar contas. E nós também. Aqui, Senhor, a gente vai servir. Não somos nós, nem é o Evangelho que vai fazer essa escolha por nós. Por cada um de vocês. É cada um que está na terra que escolherá isto. E não é uma religião que vai dizer se é assim ou é assado. É a nossa consciência que vai dizer se a gente fez tudo de verdade, o que a gente podia fazer. Pensemos nisso. O capítulo prossegue. Teremos mais coisa na próxima semana. Mas já daquilo que a parábola dos talentos nos fala, no capítulo 16 do Evangelho, já dá material para a gente pensar os 7 dias que nos separam da próxima semana. Vamos orar.